tem nada de errado você ter influência. Hoje em dia, nós prestamos bastante atenção à influência. Quantos seguidores você tem nas redes sociais? O que é que você tem que é a tua influência? A fama. Hoje em dia, você pergunta para um adolescente, o que é que você quer ser quando você crescer? E o cara fala, quero ser famoso. Antigamente você perguntava para mim, o que você quer ser? Eu falava, quero jogar no São Paulo. E nunca fui bom o suficiente para jogar bola. Então daí você pergunta na igreja, o que você quer ser? Quero ser baterista, não é isso? Hoje em dia você pergunta para o moleque da igreja, o que você quer ser? Quer ser famoso. O que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo que está no alcance dele para ser famoso. Porque hoje a obsessão está na influência. Esther estava muito consciente da sua influência. Só que Mardoqueu, ele não estava tão preocupado com a influência dela. Ele estava preocupado se ela tinha a sobriedade de entender o momento, discernir os tempos. Ele falou assim, Esther, quem sabe não foi para um tempo como este que você está aí nesse palácio. Eu sei que você é influente, Esther, mas pensa no teu propósito, pensa na tua vocação. Já parou para pensar o tempo que você vive, que você poderia ter nascido em 1822 e não está vivo hoje, que você poderia ter nascido na Sri Lanka ou na Singapura, mas você nasceu para estar vivo em 2022 no Brasil? Alguém já pensou nisso? Por quê? Por quê? Por que você está vivo no Brasil em 2022? Quem sabe não foi para um tempo como este? Já parou para pensar que às vezes você pode ser tão influente, mas tão influente, que você deixa de cumprir o teu propósito? Esther estava tão influente, que de repente aí o primo dela fala, ei, para um tempo como este. Você esqueceu, garota, por que você foi parar aí dentro nesse palácio? Eu sei que você tem bastante influência, Esther, mas será que você está enxergando a visão, o propósito, a vocação que Deus pôs dentro de você? Quando você tem influência desse tamanho e visão desse tamanho, então tem aqui uma zona de discrepância. Olha isso aqui. A tua influência, ela sobrepuja a tua visão. O que seria, Theo, a zona de discrepância? Seria o lugar onde você tem mais dinheiro do que visão. Seria o lugar onde você tem mais fama do que propósito. Seria o lugar onde você tem mais conhecimento do que revelação daquilo que Deus é. É o lugar onde você tem uma plataforma tão gigantesca, mas você não tem para onde impulsionar o povo. Ou você vive dessa maneira, onde a tua influência é maior do que a tua visão, ou você vai viver um lugar onde eu não concordo você falar, Deus, diminua a minha influência. Pelo contrário, eu acho que Ele tem que continuar crescendo a tua influência assim. O que a gente pode pedir para Deus é, Deus, aumenta mais a minha visão. Eu quero manter a minha visão além da minha influência. Porque quando eu tenho uma visão além da minha influência, sabe o que isso me põe? Me põe numa posição de um andar de fé. Deixa eu te dizer uma coisa, para você que é talentoso, para você que é influente, para você que é dotado, para você que é conhecedor, para você que é famoso, para você que é próspero, o lugar seguro na tua vida é uma visão que é além da tua influência. Sabe, uma visão onde os teus recursos não são suficientes, porque naquele lugar você está em humildade. E quando eu começo a ler as estatísticas, que órgãos não cristãos, mas seculares falam acerca da igreja evangélica do Brasil, eu me preocupo um pouco. Porque eles dizem que em 2030 nós seremos 45% da população. E que em 2032 nós já seremos 51% da população. E a pergunta que eu faço é, será que nós estamos num lugar como igreja evangélica nessa nação, como juventude evangélica do Brasil, que vamos saber lidar com tamanha influência? Eu não estou falando, Deus, tira os números da juventude evangélica brasileira ou da igreja de Cristo no Brasil de maneira alguma. O que eu estou orando é, Deus, alarga a minha visão. Porque 51% da população brasileira é muito dinheiro. 51% da população brasileira é muito voto. 51% da população brasileira é muito talento. É muita fama.
Eu tenho perguntado, Deus, será que eu tenho uma visão que vai sobrepujar aquilo que nós vamos viver nos próximos 10 anos? Será que nós, como igreja de Cristo, temos uma visão que vai além do nosso próprio umbigo, que vai além das 4 paredes da igreja, que vai além da nossa denominação, que vai além daquele nosso reduto? Toda nação, toda sociedade é composta de 7 esferas, ou de uma maneira geral, 7 esferas que compõem uma sociedade. Você vai ter a esfera da religião, ou da esfera da igreja, a esfera da família, a esfera da educação, você vai ter aqui a esfera da comunicação, a esfera da economia, do business, dos negócios, a esfera do governo, que é o setor público, judiciário, legislativo, executivo, a esfera da artes e entretenimento, que também contempla a celebração, esportes. Se for ver, é uma sociedade composta dessas esferas. E sabe, eu sou rato de igreja, que nem eu disse. Minha mãe me arrastava para tudo quanto é canto. Vigília, ato profético, congresso de batalha espiritual. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe junto com minha tia, eles faziam aqueles atos proféticos, Neuza e Tioca, e ela falava: vamos lá, a gente vai amarrar a potestade desse lugar aqui, vamos expulsar e vamos ungir a cidade. Eu entendo, concordo com tudo isso. Sabe uma coisa que eu comecei a entender? Que talvez aquela geração tinha que justamente amarrar o homem forte, jogar para fora, mas a minha geração tem que começar a preencher esses vácuos. Porque o que adianta eu expulsar aqui na área do governo o espírito da corrupção? E a gente aponta as mãos para Brasília, a gente unge lá Brasília, e sai espírito de corrupção, espírito de mentira, espírito disso e de roubalheira. Só que a gente não está levantando os nossos políticos para preencher aquilo como discípulos com DNA do reino de Deus. Então a gente se levanta falando assim: nós somos contra a ideologia de gênero, e eu também sou contra. A gente fala assim: na educação, nós somos contra essa agenda, isso, aquilo. Mas deixa eu perguntar, são raras as igrejas que nem a igreja Rocha, que tem a sua escola. Porque alguém tem que preencher esse vácuo. Faz sentido. A gente está jogando contra o espírito de ganância, esse espírito que é de avareza do mundo dos negócios. Mas quantos empreendedores estão surgindo com a mentalidade e teologia correta do que é dinheiro e a cosmovisão bíblica do que é gerar riqueza? Eu não estou falando de pessoas que estão te ensinando a fomentar um mamon que está aí batalhando pelo teu coração. Não, eu estou falando de um coração generoso, para entender, Deus é para gerar emprego, para abençoar famílias, para financiar o reino. Faz sentido o que eu estou falando? Nós temos como Pai o Criador dos céus e da terra. Existe alguém mais criativo do que o nosso Pai? Por que a gente não está vendo os artistas surgindo então nas artes e entretenimento? Por que a gente não está levantando pessoas que vão para pautar a tendência da arte sem se corromper com aquele mundo escuro que já está lá? E conseguem ser Daniéis na Babilônia, Josés no Egito, Estéres na Pérsia. Quando a gente fala sobre discipular nações, nós precisamos preencher os vácuos. Nós precisamos aumentar nossa visão para que ela seja maior do que a nossa influência. Nós precisamos fazer um crescimento da direção de dentro para fora, começando em mim. Não criticando, é o governo. Não, começa em mim. Depois minha comunidade. E depois vamos levantar e fazer um trabalho para ver decretos de acordo com a palavra. Mas também vamos preencher nossos vácuos. Porque aquilo que Deus está fazendo nas 4 paredes dessa igreja precisa começar a impactar as estruturas da cultura.